Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do MacCast AgroMais, um espaço aqui no Mackenzie para que a gente discuta esses assuntos que permeiam o agronegócio de uma forma propositiva, com dados, de uma forma viva, sem vieses. Estamos muito felizes de começar 2025 com mais um episódio para a gente falar um pouquinho sobre um assunto muito importante do agronegócio. Antes de começar e antes de eu apresentar a nossa convidada, eu queria dar as boas-vindas ao nosso co-host, Dr. Marcelo Barreto. Pois é um prazer a gente estar conversando sobre o agro, né? E hoje nós vamos ter a Letícia aqui, né, que coordena o programa De Olho no Material Didático. Vamos falar um pouco sobre educação. A gente tem tratado de diversos temas e é fundamental a gente tratar da semente, né? E a semente é a educação. Então é um prazer estar aqui junto, conversando sobre esse tema. Antes da gente conhecer a nossa convidada, eu quero que você assista um vídeo e entenda melhor o que é o De Olho no Material Escolar. Roda aí, produção! Já parou para pensar como uma ideia nasce? Ela surge como uma semente, pequena, mas forte, com um grande propósito. E se plantamos, regamos e cultivamos, ela cresce e se torna uma grande árvore, forte e cheia de frutos. E se nós olharmos para a educação dessa maneira e acreditarmos que com ela podemos florescer? O De Olho no Material Escolar é uma organização da sociedade civil, é a família, são as empresas, são instituições setoriais que se juntaram preocupadas com o conteúdo do material escolar. Ela surgiu na pandemia, enquanto os pais estavam próximos das crianças, perto do material escolar, e não só tinham acesso àquele material, mas também às aulas, às proposições de aula. Aquele material estava trazendo ciência ou não, quais eram as fontes. E se cultivarmos o ensino justo e fiel à realidade? Temos um relacionamento sólido com o setor educacional brasileiro hoje em dia. A nossa aproximação com as editoras ela tem sido feita de forma constante. Além de analisar o material, a gente tem aproximado as editoras dos centros de pesquisa e da academia como um todo. Para que não seja uma coisa de uma instituição ou de um setor, mas que a gente faça essa análise com um olhar educacional. E se expandirmos os horizontes para além da sala de aula e mostrarmos o aprendizado na prática? O Vivenciando a Prática é um dos nossos grandes pilares e ele traz esse encantamento. A criança ela está próxima do setor. O convite aos jovens para que venham experimentar e venham experienciar o agro, como ele é feito numa fazenda, numa agroindústria ou numa feira. Eu vou ampliar o horizonte do jovem. A gente vai abrir uma cortina e falar, esse mundo existe, vem conhecer. E se nos unirmos e somarmos nossas forças para construir um amanhã promissor? A De Olho realmente se faz presente de forma técnica e científica em todos os âmbitos que ela entra para a discussão. Então, começou no agronegócio brasileiro, mas se expandiu para a construção das próximas leis educacionais, debates bastante engrandecedores do que é importante hoje em dia. Era inevitável que se a gente fosse tratar de material escolar, de escola, de educação, a gente tivesse que chegar no governo. Eu estou aqui hoje reunida por um grupo que se chama De Olho no Material Escolar. Nós estamos comprometidos com as aprendizagens. A gente precisa pensar em algumas correções de rota, vamos colocar assim, para colocar o Brasil no rumo da qualidade educacional da aprendizagem. Se houver diálogo, se houver espaço para a ciência, o Brasil pode dar um salto muito rapidamente. Então a oportunidade é muito grande, vem os desafios, mas a gente acredita que essa educação pode e vai ser transformada e não é num futuro tão longe. De olho no material escolar, plantando verdades, colhendo conhecimento. E nós estamos aqui com ela, que é a presidente da Associação De Olho no Material Escolar, vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio e uma das 100 mulheres da Forbes
Agro. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigado, viu? Muito obrigada, o prazer é todo meu. Letícia, antes da gente entrar no assunto do dia, a tua história é uma história que tem a ver com o agro, né? Você vem de um lugar e a tua história até chegar no De Olho do Material Escolar também é muito interessante. Você podia dar uma contada pra gente? Sim, eu sou de Barretos, no interior de São Paulo, né? Então cresci participando desse setor, de alguma maneira ali. E lembro... Mas é de família de pecuaristas, alguma coisa assim, não? Família que trabalha com agropecuária, né? Não somente pecuaristas, mas que trabalham também com plantações. Ali tem muita cana, tem também soja. Então a região é uma região muito forte do agronegócio, faz parte da história do Brasil ali também. E cresci ali, mas me mudei com 15 anos, vim para São Paulo, fiz faculdade de administração de empresas, aí trabalhei no mercado financeiro. No mercado financeiro, eu trabalhei na área de corporate banking com algumas empresas do agro também, então ampliando e abrindo o olhar para esse setor também, né? Naquela época, ainda as empresas engatinhando, né? Faltava governança, isso faz bastante tempo já. E quando eu voltei para Barretos, eu voltei para o agronegócio. E quando eu voltei, porque eu casei, né? Hoje em dia eu moro lá, tenho 3 filhos. Então, o agro faz parte dessa minha trajetória. Eu gosto muito de contar, né? Que eu vim para cá, fiquei 10 anos nesse setor. E quando eu voltei, foi um choque, assim. Porque eu saio aqui da Faria Lima e vai direto para trabalhar no campo. E com, muitas vezes, os colaboradores, eles têm uma formação... Talvez prática, ali perto do ensino médio. Mas, assim, são pessoas... tão dedicadas, que tem uma conexão tão grande com a natureza, que entende muito mais do que muita gente, né? A natureza ensina a gente. Então, eu acho que foi, para minha formação pessoal, isso foi muito importante. Sair, voltar, ter essa compreensão, tocar. Fiquei 16 anos tocando uma frente grande ali, na área administrativa sempre. Mas, assim, compreendendo esse olhar diferente para preservação, para produção de alimentos, aquele acordar cedo, não ter final de semana, não ter feriado, né? Você plantou, choveu ou não choveu, você está com férias marcadas, você tem que desmarcar porque você tem que voltar. E depende muito do clima e do que está acontecendo no dia a dia ali da fazenda. E como é que surgiu De Olho no Material Escolar e qual a ligação da associação com o agro? De Olho surgiu na pandemia, então, olhando o material didático das crianças, a gente percebeu que ele estava completamente longe da realidade. E não era longe da realidade do agronegócio, era longe da realidade dos setores produtivos no geral. Então, nós começamos pelo agro porque, através do agro, a gente conseguiria trazer ciência. Nós temos aí grandes empresas, né, muito respeitadas, centros de pesquisa, Embrapa, Instituto de Zootecnia, IAC. Então, nós temos pesquisa de qualidade de muitos anos que prova, com dados, com fontes científicas, essa evolução do agronegócio. Então, essa foi a estratégia de iniciar pelo agronegócio. Como algumas pessoas ali do início tinham esse conhecimento, era mais simples a gente chegar também nessas fontes, né? Mas... o que me chamou a atenção lá atrás, antes de criar De Olho no Material Escolar, era quão negativo era o material. Isso me doía o coração, né? Mãe de 3 filhos, eu falava, qual a perspectiva que essa criança vai ter? Eu olhar e falar, eu quero estudar. Eu tenho vontade de ser alguém, eu tenho um propósito. E isso não quer dizer esconder desafios, não. Acho que a gente tem problema, sim, em todos os setores. E quem vai resolver vão ser essas crianças aqui, né? Essa criançada que eu acabei de ver aqui andando no Mackenzie. Né? E de várias universidades. Vão ser eles que vão resolver esses problemas para o Brasil e fazer o país crescer economicamente, socialmente. Mas a gente tem que ter um olhar de hoje, né? Como estão os desafios hoje, não os desafios de 100 anos atrás. Então, foi daí que se iniciou. E o problema na educação, ele é estrutural em todas as partes. A gente tem problema na formação de professores, a gente tem problema nos exames, a gente tem problema nos processos, na governança e na gestão desses recursos. São inúmeros os problemas. Mas a gente iniciou pelo material didático. E hoje em dia a associação já ampliou bastante. É como se fosse uma consultoria ou é uma coisa mais denúncia, assim? Como é que é na prática, no dia a dia?
Desde aquela sementinha da De Olho, a gente nunca acreditou em denúncia. A gente queria entender primeiro o problema. Por que isso é feito, né? Eu pensava, as grandes editoras, várias são abertas na bolsa, tem um monte de gente trabalhando para elas. Por que falar mal dos setores produtivos brasileiros, né? Por que é quem vai dar essa perspectiva, vai fazer essa mudança mesmo social no país é através, né, das empresas, do emprego, né? Traz dignidade. Por que isso? Então, a gente foi entender como é que funcionava esse processo para poder sentar com eles e conversar, né? E primeiro a gente contratou a FIA, USP, né? Para fazer uma análise, e eles analisaram 80% do material didático comprado no último Plano Nacional do Livro Didático. Cabe aqui a gente destacar que é a compra de livros didáticos mais cara do mundo. Então, são 2,5 bi de compra de livros por ano. E com poucos participantes no mercado, poucos players que conseguem passar por esses editais. Então, isso nos chamou a atenção, a FIA fez essa pesquisa em relação ao agro, e ela trouxe primeiro que o agro está presente em 40% do material didático. Então, isso é interessante, porque na hora que a gente pensa em história, como é que subiram os imigrantes, né? Como é que eles abriram essas cidades? Na hora que a gente pensa na literatura, quantos livros de literatura tem contando, né? Esse homem do campo? Música, geografia, parte de biologia dentro de ciências. Então, passa-se pelo agro. E eles constataram que somente 3,47% do material didático tem fontes científicas. Então, 96% do material eu acho. Nossa. Então, aí veio outra pergunta que a gente tem colocado muito para as editoras. Quando que foi que a ciência se afastou da educação? Isso a gente não poderia perder, né? Esse fio, nunca. Porque tem uma pessoa muito importante da Embrapa que ele sempre diz, né? Em Deus eu confio, o restante tragam dados. Então, por aí, né, que a gente iniciou e com essa pesquisa a gente pôde sentar com essas editoras e propor grandes trabalhos. Revisão de material, ajuda na construção desse material, muitas palestras, já fizemos inúmeras com os institutos de pesquisa, com a academia no geral, levando para esses conteudistas esses dados, né? E sempre é uma surpresa positiva. A maior parte ali é por falta de conhecimento, por esse ato que tem entre o campo e a cidade, que não deveria ser assim. Mas a gente tem aprimorado bastante. Fizemos videoaulas, gravamos no Brasil inteiro para um monte de criança. Estamos participando da construção de itinerários formativos nessa área. Então, sempre é dar as mãos e vamos fazer junto. Então, Marcelo, eu vi que o senhor vai muito para campo com alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, né? O senhor percebe esse ato? Eu percebo e eu fico feliz, né, desse trabalho, porque normalmente o pessoal me chama. Porque no terceiro ano tem a questão de vocacional, projeto de vida. O pessoal me chama para falar sobre o agro. E sempre acho que a coisa mais difícil é falar do agro, porque o agro é tão amplo, né? E quando o pessoal fala em agro, o pessoal pensa em plantar. Né? Pensa mais em agricultura do que pecuária, né? E eu sempre falava isso. Eu digo, vocês têm um problema no material didático de vocês. Porque antes de ir, eu lia e via, né? Eu acompanhei minhas duas filhas, né? E via as questões, debatia com elas. Mas eu fico feliz porque, na verdade, essa mudança tem que vir de dentro. Não é eu falando de fora para as crianças, né? E você mencionou uma coisa muito importante, né? Nós vivemos numa época que a gente fala muito de ciência, né? Da importância da ciência. E aí você tem uma educação que não é fundamentada em ciência, né? Então esse trabalho de vocês é muito importante nesse aspecto, né? Sim. E como é que você acha que essa mudança de preconceito, de conteúdo, esse trabalho de rever como é que a gente está educando os nossos filhos relacionado ao agronegócio, ou, enfim, ao setor produtivo, como é que isso impacta lá no final da cadeia? Impacta de várias maneiras. Eu acho que, primeiro, na hora que a gente pensa na criança e no adolescente, roubar dela uma oportunidade de participar de algo que o Brasil tem uma grande vocação, que colabora com 30% dos empregos, tem uma grande parcela do PIB
Então, assim, ele desse processo, sabe? Eu acho que essa é a pior parte. Que você tira e deixa a criança fora de um contexto de que o Brasil tem realmente vocação. E não é por acaso que está em 40% do material, é porque está presente na nossa história, no passado, presente e futuro. Né? Uma observação, né, que o professor trouxe sobre ciência, né? A gente tem visto aí os grandes centros de pesquisa, né, sofrerem com o orçamento. É uma outra oportunidade que a gente tira, né? Se a gente distancia a ciência desse jovem, como é que ele vai dar valor num cientista, nessa toda inovação tecnológica que foi trazida? E não existe motor de economia nenhuma, de país nenhum que funcione sem ciência, sem inovação. Então, falar, eu gosto de tecnologia e eu sei mexer o dedinho lá no iPhone, não vai funcionar muito. Tecnologia, ela serve para muitas outras coisas. Então, eu acho que o principal problema é esse. E na ponta, a gente tem um problema de mão de obra mal formada, a gente tem um problema de gastar-se muita energia tendo que defender uma coisa que, teoricamente, não precisaria. Poderia ser um orgulho brasileiro. As pessoas poderiam participar disso. E o agro, ele começa na cidade, né? É bom a gente falar esse ciclo. Começa através da pesquisa, produção de máquinas, os insumos são feitos aqui nas indústrias farmacêuticas, né? E depois isso vai para dentro da porteira. Então, não é só o plantar, não é só a sementinha ali. E depois ele volta para onde? Para os supermercados, para as nossas roupas, para mesas, móveis. Então, ele faz parte do nosso dia a dia. A criança né, os brasileiros têm que entender que muita gente está nessa cadeia. Então, não é nós contra eles. Isso é do Brasil. Né? Isso é uma vocação brasileira. Uma coisa interessante que me surgindo aqui, né? Porque a gente... Cada país ele procura criar nos seus cidadãos, né, aquela amor à pátria, né? Amor àquilo que se faz, né? E aí eu vou fazer uma pergunta, porque você já deu uma olhada, e eu acho que é um tema, se eu estiver enganado, a gente não observa, por exemplo, quando se fala do agro, no material didático, né, na formação dos nossos alunos e professores, a importância estratégica do Brasil para o mundo. Né? Esse valor, a gente... Né, eu me lembro muito quando eu cheguei lá na Holanda, no porto de Rotterdam, tinha um mural gigantesco, uma laranja, falava assim, laranja do Brasil. E você se identifica com aquilo, você sabe que se eles tomam laranja lá, somos nós que estamos produzindo. Você já viu nesses materiais alguma menção a essa importância nossa? Que é muito importante, né, você criar essa identidade, estratégia, né? Igual o americano se acha salvador do mundo pela briga, pela guerra, né? Assim, nós podíamos ser aqueles que nosso ministro falou, né, Roberto Rodrigues, aquele que está trabalhando pela paz mundial, fornecendo alimentos. Você vê algum sinal disso nesses materiais? Até trazendo esse ponto, né? O professor Roberto Rodrigues é nosso conselheiro, né, na De Olho no Material Escolar, é uma pessoa realmente brilhante, que está vendo sempre muitos anos à frente, mas ele traz muito essa parte da responsabilidade brasileira na segurança alimentar, energética e climática, né? Porque o Brasil é o país que mais preserva suas matas nativas do mundo, né? 66% aí, confirmado pela Embrapa junto com a NASA. Com a NASA, então, isso foi interessante, né? O resultado da NASA... Não dá nem para falar não dá nem para falar que é um dado brasileiro só, né? E em cima de satélite, né? Em cima de satélite. Então, assim... E protagonista da transição energética nos próximos anos, né? Talvez a gente seja até uma das potências que vai liderar isso. Né? A nossa matriz energética é a mais renovável do mundo também. Nós temos aqui os rios, né? Nós temos energia solar, nós temos o álcool. Então, enquanto está todo mundo queimando carvão, a gente tem várias fontes de energia renovável. A gente aprendeu a fazer biodigestor com vários resíduos ali dentro da fazenda. E na hora que eu olho assim, as economias do agro, pega uma usina, por exemplo, de cana-de-açúcar.
tudo se aproveita. 100%. A coisa mais linda Até o CO2 de ver. que sai, né? Até o CO2 que sai do processo de fermentação. É impressionante. É impressionante. O bagaço queimado ali, ele fornece energia para a usina e para cidades no entorno, né? A cana vira açúcar, vira álcool. Nós temos ali hidrogênio verde. A vinhaça, a torta de filtro, vira adubo biológico que você joga na própria terra. Então, é uma coisa muito bonita de se ver, né? Você não tem descarte nenhum, você tem reaproveitamento e aquela planta nasce de novo e tem todo o ciclo. Então, nós temos um grande potencial, uma grande responsabilidade. E é importante a gente lembrar que esse ano nós temos COP no Brasil. E nós não estamos vendo essa coordenação em mostrar ao Brasil, que aí já é a imagem para os brasileiros, esse orgulho de pertencer, de qual maneira vai ser apresentada essa COP, sabe? De como que vai ser essa coordenação. Era uma ótima oportunidade da gente trazer esse país grandioso, de fazer, de mostrar, de trazer para os estrangeiros, olha, aqui dá para fazer dessa maneira, né? Nós estamos num cinturão tropical e que é possível plantar 3 safras, então tem o efeito poupa-terra, fazer ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta, e assim a gente teria uma grande oportunidade. E trabalhar esse tema nas escolas também, porque se a gente não trabalhar da maneira correta, dá um pouco de aflição de pensar como é que isso vai ser trabalhado. Mas parece que está tendo uma mudança, né? Quando a gente fala de sucessão familiar, né? O que acontecia antigamente é que os produtores mais antigos viviam falando mal, né, da sua atividade, né? E a gente chamou para ele, como é que vocês falam mal da sua atividade, do trabalho, né? Mas parece que está tendo uma pequena mudança nos jovens. A gente já vê os jovens se aproximando com outro olhar, até por causa da tecnologia, né? A tecnologia está chegando, está atraindo os jovens, a próprio bioinsumos também, né? Minha filha agora ela entrou para fazer mestrado na área de entomologia, né? Ela está focada nos bioinsumos. Então parece que está tendo uma mudança nessa geração, né? Talvez não diretamente ligada à educação, né? Mas está tendo uma mudança na juventude. E você trabalha com jovens, né? O olho do jovem brilha na hora que ele vê que ele pode participar disso, né? Por exemplo, um dos eventos que a gente faz é a AgriShow. Nós fazemos muitas feiras no Brasil, feiras importantes, aliás, em todos os estados. Eu acho que não tem uma semana que não aconteça um Vivenciando a Prática, que é um dos nossos programas no Brasil. Mas na AgriShow a gente leva ali 3.000 alunos e é muito impactante. A criança chega e fala, mas eu não estou acreditando, eu estudei que vocês puxam arado com burro. E aí eu tô vendo aqui, a máquina falta falar, né? Ela faz tudo sozinha. O ano passado tinha carro voador sendo apresentado na AgriShow. Então, realmente a distância é muito grande, mas eles ficam encantados, porque tem alguns que não querem trabalhar ali com a máquina ou ser engenheiro agrônomos, veterinários, mas a gente leva nas cooperativas. Quantos empregos tem numa cooperativa? A área de marketing está lá, né? Os jornalistas estão lá, médicos estão lá. Então, assim, é um universo que cresce a cada dia, tem oportunidade de emprego. Nos bancos, por exemplo, eu falava no início, gente, será que essas crianças vão querer visitar banco? É difícil você competir com as empresas de máquina, né? Porque eles adoram aquele parquinho, né? Sim. De ver a grandiosidade das máquinas. Mas na hora que você leva em banco, alguns falam, não, queria trabalhar no mercado financeiro, possivelmente, dependendo da região que você tiver, algum dia você vai passar pelo agronegócio. Porque ou é crédito, ou é hedge, ou é seguro dessas máquinas. Então, todo o mercado de commodities, as bolsas, tem muita coisa, né? Por isso que eu acho difícil, né? Quando eu dou essas palestras para o ensino médio, né? Mostrar o que é o agro, né? Porque você está vendo que o agro permeia. E eu cito alguns exemplos, né? E um é de um amigo nosso, foi colega contemporâneo de universidade, e quando ele formou, eu falei assim, o que é que você vai fazer? Ele falou assim, não, eu vou para Brasília estudar diplomacia. Diplomacia? Aí outro dia, cadê fulano? Ele é adido do governo brasileiro na China, né? Aí foi para o agro de alguma maneira também. Trabalhou relações internacionais. Então eu falo assim, o agro é tudo isso, não é só plantar e colher, né? Ele envolve toda a cadeia e você precisa de pessoas com conhecimento. Então é o que você acabou de falar, né? Essa diversidade, né? Do banco, da máquina, do equipamento, da biologia, do ambiental propriamente dito, né? Isso tudo Agora, no mundo ideal, assim,
Está todo mundo sendo educado da forma certa? O setor produtivo está preparado para receber essa geração conectada, educada? Ele está? Ele tá não só preparado, como acho que desesperado para receber essa mão, sedento para receber essa mão de obra, né? Na hora que o professor trouxe sobre essa sucessão, né, familiar, uma das características do Brasil, por que que o agro vai para frente, não tem nada que a gente faz sem pessoas, né? É a população mais jovem comparada a outros países. Então, na hora que a gente vê esse setor na Europa, por exemplo, no próprio Estados Unidos, tem envelhecido. E aí você fica, para quem que eu vou passar isso? Quem vai querer entrar, né, nesse sistema? E no Brasil é o contrário. Essa tecnologia e esse olhar puxa. Mas o que as empresas já estão fazendo, enquanto a educação, a estrutura da educação não consegue atender? Elas têm montado empresas internas de educação. Eu vejo cada dia mais empresas, hoje em dia já médias, porque as grandes já até investem em educação mais, mas médias investindo em treinamento próprio, trazendo ali FATECs, institutos, promovendo... Desde a alfabetização, né, que a gente precisa olhar muito para essa primeira infância. Ali, né? E para a alfabetização. Uma criança bem alfabetizada e na época correta muda a vida dela educacional para o resto da vida. Assim, muda realmente a trajetória dela. É a época-chave, né, da educação. Né? Época-chave. Ela ganha uma autoestima mais firme, sabe? Ela consegue passar por esses processos todos cognitivos de uma forma muito mais leve. Então, realmente, as empresas têm tido um olhar para isso. E não só investido em mão de obra para elas, não. Não é simplesmente treinar um mecânico ou treinar... não, é ajudar mesmo ali para que a base seja formada e que essa criança venha com valores mais sólidos que são necessários nesse caminhar. O de olho no material escolar, a ênfase na educação fundamental, ou vocês também têm ações para ensino médio, universidade, enfim? Nós atuamos hoje em dia, né, do comecinho lá da educação infantil até a educação superior e pós-graduação. Lógico que no ensino fundamental e ensino médio, nós estamos mais presentes devido a essa parte de editoras. Nós temos também Mestres no Agro, que é um programa de capacitação para professores. Recebemos 250 em dezembro ali em Piracicaba, da Seduc São Paulo. Minha terra. Oi? Minha terra. Olha só. Então, você sou nascido e criado. Conhece bem. Foi ali no PSEG, que é nosso parceiro, Exalc, nossa parceira também grande, curadora da nossa agroteca. Então, nós temos esse site, né? Até deixar uma... Essa agroteca é uma coisa muito boa, né? Deixar uma dica aqui. Eu já sei até que o Sistema Mackenzie de Ensino tem usado isso na renovação de materiais. Então, fiquei muito feliz. A agroteca foi uma demanda ali das editoras. Letícia, você me passou aqui esse link do IBAMA, ou do IBGE, ou da Embrapa, muito técnico, difícil. Como é que eu transformo isso em linguagem educacional para aluno de 8 anos, 9 anos? E a gente falou, nós vamos ter que resolver esse problema. Então, primeiro fizemos um convênio com a USP São Paulo, que repassou isso para a Exalc, para que a gente pudesse mandar material e eles checassem segundo os requisitos, se está atualizado, é verdadeiro, né? Cadê a fonte e tudo mais, para eles pudessem subir. Então, tem mais de 500 publicações ali. Legal. Artigos, videoaulas. É a primeira biblioteca digital do agro para a educação. Só que serve para também quem não é do setor e quer entender um pouquinho mais, ele tem uma linguagem mais amigável. E ele criou uma velocidade na de olho muito grande, porque antes o aluno tinha uma aula ruim ou com conceitos ali atrasados, né, desatualizados. A gente tinha que emitir um parecer, mandar para a escola. Hoje em dia o aluno entra lá, professor, calma aí. De acordo aqui com a Embrapa, ou com a NASA, ou com o IBGE, esse dado tem que atualizar, né? O professor olha lá e fala, isso aqui tá sem fonte. Eu acho que eu não vou dar essa aula não vou correr o risco de ter um monte de pai amanhã na minha orelha, né? Ele entra na agroteca, ele consegue colocar videoaula e trazer. E todas as editoras utilizando ali dos conceitos, porque a gente tem tentado ligar bastante a BNCC também. Então, o que é necessário para a editora escrever, de vez em quando vem uma demanda. Letícia, preciso falar sobre abelhas para criança de 7 anos. Se a gente não tem esse material, essas universidades nos ajudam também a produzir. Nossa, bem baseado, né? Bem baseado. Fica aí a sugestão para os professores, né? Sim.
dê uma olhada na agroteca, né? Antes de dar uma antes aula. de dar uma aula, né? Para se atualizar, né? Aliás, o que eu falo, e eu tenho defendido ao longo desses anos, né? O programa AgroMais tem 14 anos, né? Olha. E a gente fala assim, tem que atualizar a discussão. Porque a gente tem uma discussão da agricultura da década de 60, né? Que foi como tiveram vários problemas, né? Então, eu falo assim, vamos discutir a agricultura de hoje, né? E essa agroteca aí é uma boa fonte para dizer como é que está a agricultura hoje no Brasil, né? E aqueles assuntos de interesse, né? O do que... muita gente não sabe falar, eu vejo muito isso no material. Deixa de comer carne, por exemplo, que a gente sabe que a proteína é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento cerebral e tudo. Mas, se eu não quiser comer por opção, não gosto ou não quero, ok. O problema é você deixar de comer por falta de informação correta. Aí... Ou por moda, ou pela internet, né? Aí vem essa justamente que nós temos falado, né? Só voltando à questão da ciência, né? E eu costumo falar, porque o pessoal fala muito em cientista e tudo, você vai assim, se tem ciência no Brasil, é no agro. Tá certo? Porque eu venho de Universidade Federal, faço pesquisa também, né? E o agro só existe no Brasil por causa da ciência. É pura ciência e tecnologia, né? E aí você começa a debater com as pessoas que vêm com opiniões. E aí eu falo assim... essa história... difícil, né, você debater ciência com opinião, né? Elas não estão no mesmo nível de discussão, né? Mas na hora que a gente fala do boi, eu falo que o conceito não é comer carne. Você usa esmalte, maquiagem, você utiliza uma raquete de tênis, shampoo, vem tudo do boi. Né? Então, assim, falta esse entendimento. Então, a Agroteca, ela traz isso de forma mais ampla. Dá uma base de consulta que eu acho muito interessante. Agora, Letícia, eu sou pai de duas filhas, uma de 5, outra de 9. Como e você mãe também de 3, né? Como é que a gente, cidadão comum, como é que a gente muda isso na nossa casa? O preconceito, as informações sobre o setor produtivo, sobre o agronegócio, sobre o campo. Se eu não tenho, por exemplo, nenhuma oportunidade de levar minha filha numa fazenda, como é que eu, pai comum de uma cidade grande como São Paulo, posso melhorar essa comunicação relacionada ao agronegócio para as minhas filhas? As fontes ali, a Agroteca, por exemplo, é uma grande fonte, né? Estimular, hoje em dia a gente tem esses recursos audiovisuais que muitas vezes a gente não precisa muito sair de casa, né? Mas sempre que tem oportunidade, eu acho que de estar perto da natureza, a natureza nos ensina muito. E como pais, eu não sou psicóloga aqui, mas o que eu entendo é assim, as discussões têm que estar na mesa. Antigamente falava, com criança não se discute religião, não se discute política, não se discute economia, não se discute... Gente, não, com criança se discute tudo. Ali a gente está formando o cérebro dessas crianças. Então, a gente traz e com essa capacidade reflexiva. Acho que não é também trazer e... Olha, assim porque eu estudei assim, porque você vai obedecer assim. Né? A criança ali, a gente tem que tentar despertar, né, nesses jovens... essa capacidade de questionar, porque muitas vezes eles não vão estar do lado dos pais, mas eles vão ter que ver uma situação e falar, será? Eu falo muito isso para os professores, eu falo, na hora que você vai dar uma aula, o Brasil é o que mais utiliza os agrotóxicos no mundo e o nosso alimento tá envenenado. Aí você pergunta, eu falo, professor, será? Como é que a gente exporta para 140 países? Tá todo mundo morrendo envenenado? Não, calma. Então, vamos voltar um passo atrás. Então, calma. Se eu dividir aqui a quantidade que é utilizada por área e por safra, a gente cai lá para baixo. Mas aqui também nós somos um país tropical. Então, nasce muita coisa, muito mais erva daninha. A gente não tem... Olha só, imagina uma discussão dessa com os jovens, com as crianças. Então, acho que a gente... Não trazer como um conceito, sabe? Mas isso é uma sugestão pessoal. Né? Não, olha, não é assim, é assado, pega o dado direito. Não, vamos sentar aqui, vamos pensar. Será que isso aqui realmente está certo? Vamos tentar construir e fazer as crianças, eu acho que participar do nosso dia a dia, sabe? Aproximar, né? É interessante ter um livro, né, que chama-se Déficit de Natureza, né? Eu li esse livro porque ele trata, né, ainda mais aqui...
Osmar, né? Urbano, São Paulo. É prédio, né? É um mundo totalmente diferente. Por isso que as pessoas se encantam, né? E eles mostram justamente assim, comportamentos que a gente tem hoje, porque a gente não tem contato com a natureza. Uma coisa mais demorada, é um ciclo diferente. Então, ele estimula isso. E eu vou dar uma dica para você, viu? Faz igual eu faço. Meu neto está lá em casa, né? Já marquei, sexta-feira, eu vou lá levar ele para montar cavalo, né? Então, essa aproximação intencional, né? Não estamos falando de educação, se a educação é intencional. Né? De levar para conhecer. E vai fazer igual minha filha, que hoje é agrônoma. Quando eu levava ela para montar experimento, ela ia comigo, e ela falava assim, para que isso, meu pai? Né? E eu explicava, né? Inclusive botando agrotóxicos que eu testo defensivos, né, agrícola. Isso. E eu botava aquilo ali, ela até hoje me lembra, ela falou assim, meu pai, é só isso que você vai colocar aí? Eu falei assim, é isso mesmo, filho, é isso que o pessoal fala que está contaminando o mundo. Então, essa proximidade da realidade, que é o que o programa faz, né? Essas visitas, né? É isso, Como trazer. que é o Vivenciando? O Vivenciando, a gente leva crianças e todo o setor educacional para feiras, agroindústrias, fazendas. Então, foi uma maneira da gente juntar essa responsabilidade também do setor produtivo de abrir suas portas, de ampliar e falar, olha, venha conhecer. E não tem nada igual realmente conhecer, né? Porque muitas vezes a gente percebia, estamos enviando os links, construímos a agroteca, temos a ciência aqui dando... E eles continuavam perguntando, mas será que é assim mesmo? Mas será? Porque não tinham pego na mão, né? Não estavam ali. Então, na hora que você leva, ele consegue ver aquele ciclo, plantar uma árvore. E tem histórias lindíssimas nesse Vivenciando a Prática. Uma delas, me alongando aqui um pouquinho, mas uma delas, a gente estava no Rio Grande do Sul e as crianças demoraram 7 horas para chegar na feira, porque moravam numa cidade muito longe. Chegaram, olha, a gente não quer... ver empresa de máquina, não, porque a gente acha que está muito distante da nossa realidade. Lá é uma morraria e a gente é agricultor pequeno, né? Então não temos dinheiro para comprar máquina. Eu falei, gente, vocês viajaram 7 horas para ver mais do mesmo, né? E na hora que a gente chegou... Não, me dar uma oportunidade. Na hora que a gente chegou na empresa de máquinas, o gerente, ele era de Aratiba, era da mesma cidade daquelas 30 crianças. A visita foi maravilhosa, eles adoraram, fizeram a competição da redação, uma menina ganhou, a Bruna. E o prêmio foi levá-la de avião, o pai e ela, secretária de Educação, para conhecer a fábrica da Jato, em Pompeia, e todo o instituto ali, a FATEC. Ela voltou, ela deu entrevista na rádio, ela falou com o prefeito, ela agradeceu a Farsul. Resumindo, ela levou 15 amigos para fazer técnico agrícola. Depois de 5 meses, a gente encontra essa menina. Uma menina completamente mudada, linda, assim. Porque no dia ela estava... Era uma menina muito tímida, assim, né? Mas na hora que a gente viu ela depois de 5 meses, ela falou, eu vim aqui agradecer. Porque, na verdade, muitas vezes vocês não ficam sabendo que isso acontece. Mas, assim, eu odiava esse setor. Eu não queria estar aqui na Expo Inter. Eu fui obrigada a vir. E depois que eu passei por toda essa imersão... Vocês devolveram muito mais do que uma oportunidade profissional para mim. Vocês devolveram para mim o respeito aos meus pais. Olha. Porque eu falava... Eu não dava valor no trabalho deles. Eu não dava valor no que eles faziam. Hoje em dia eu ajudo ele a tocar a fazenda. A gente está implementando isso, aquilo. Então mesmo naquela agricultura familiar, ela estava fazendo a revolução. Mudou a cidade dela. Então a gente nunca sabe, né? Essa sementinha, como no campo... Essa sementinha no coração de uma criança que vai dar. E quantas histórias dessas a gente nem fica sabendo. Sim. Né? Mas você tem que fazer as coisas com muito propósito, muito carinho, muito amor, né? E aquilo floresce. O De Olho tem se aproximado um pouco do Mackenzie. Já dá para contar alguma coisinha? O que a gente tem? Essa história é longa, não foi de agora não, né? E eu sempre cito o Mackenzie, inclusive, nas nossas parcerias. Nós não analisamos o material do sistema Mackenzie ainda, né, de forma oficial. Eu acredito que isso deva vir em breve. Será um grande prazer. Mas eu já tive acesso a alguns materiais do Mackenzie. E desde lá do início, o que eu percebo, ao contrário do que eu falei aqui no começo do podcast, é um material mais positivo. É um material que mostra
sei, eu teria vontade de estudar se eu tivesse com aquele material, sabe? Ele instiga essa pesquisa, esse experimento, e ele traz sobre vários setores produtivos brasileiros, ele traz de uma forma muito mais positiva, mostrando para que o aluno que ele pode fazer parte daquilo, que ele vai ser parte da solução e que ele pode fazer parte daquilo. Então, isso sempre me encantou. E a gente foi estreitando isso e percebendo essa convergência de valores também, né? Esses valores que são tão caros para o ser humano que, infelizmente, é raro de ver, vai se perdendo, e a gente vê isso. Então, eu tive ontem uma visita no Mackenzie Tamboré, né? em Tamboré, no Mackenzie Tamboré, e eu fiquei encantada pelo brilho nos olhos que tem toda a equipe pedagógica, que tem o pessoal do sistema Mackenzie de ensino, que tem ali a parte também religiosa. A gente vê dos alunos, né, dos funcionários, assim, dos mais andando simples, ali, mais simples possível, os alunos até a alta direção, você percebe que essa cultura permeia. E, então, quer dizer, tem um propósito, há um propósito, faz a diferença. Você vê ali alunos que estão felizes, alegres, né, nas suas atividades, independentes, e é muito mais do que formar somente para vestibular, mas formar o ser humano. Para a vida. Então, isso encanta muito a De Olho, e as parcerias que a gente tem, que são mais sólidas, duradouras, elas são dessa maneira. Nessa parte de valores, me fez lembrar um pontinho aqui. A Orquestra Sinfônica Brasileira entrou em contato com a gente há um tempo atrás e falou: Letícia, eu queria fazer uma parceria com a De Olho. E eu falei: gente, mas Orquestra Sinfônica Brasileira? Maestro Isaac Karabchevsky. Isso. E eu falei: mas Orquestra Sinfônica Brasileira, música, acho que a gente ainda não mexeu aqui. Tem tanta coisa, né? Teatro nós temos, etc., mas música ainda não. Mas o que vocês enxergaram na De Olho? Por que vocês nos procuraram? Porque eu percebo que os valores aí que vocês têm dentro do agro, que é plantar uma semente, acreditar que ela vai nascer através de dedicação, colher, né, regar, perseverança, cuidar ali, limpar o local para ela nascer, fazer essa resiliência, esse tempo. Eu preciso desse aluno. Porque como é que eu vou fazer um aluno sentar para tocar violino horas? Senão ele não vai trabalhar, senão ele não vai ser um músico anos ali. Ele tem que ter horas de bunda na cadeira. É igual plantar uma árvore, né? São anos para colher. E não vai ser fácil, né? E não vai ser fácil essa carreira. Então eu preciso que esse aluno ele tenha esse encantamento. E eu vejo que o agro traz esses valores que são importantes para a formação do aluno do qual eu preciso. Então, até eu acho que temos novidades por aí com a Orquestra Sinfônica mais para frente. Coisa boa, parabéns. É interessante, né? Porque as coisas aparecem. A gente descobre coisas que eu jamais ia imaginar isso aqui. Eu aprendi essa questão aí. E aquilo que eu falei, né? Quando a gente fala déficit de natureza, tem a ver com isso. Né? Na cidade é tudo instantâneo. Mas na vida, as coisas... Real, é a sementinha mesmo, né? Então, isso é muito interessante, né? Para quem está nos assistindo, quiser conhecer mais sobre o De Olho, como é que a gente faz? Nós estamos em todas as redes sociais, então temos o De Instagram. Olho no Material Escolar. De Olho no Material Escolar, tem no Instagram, tem no TikTok, nós temos vários vídeos no YouTube, fazemos um podcast também. Olha que legal. Ali com inúmeros cientistas, pesquisadores. Temos um podcast com a Orquestra Sinfônica Brasileira contando essa história. Legal. Então, nós estamos em várias redes sociais. Temos o nosso site também. A Agroteca fica ali dentro do site. Então, utilize, né? Se tiver sugestões, questionamentos sobre materiais, pode mandar, né? Demandas, pode nos enviar. Materiais pode também nos enviar. A gente manda direto para a Exalc, isso passa por uma avaliação e eles sobem, né? Como eu disse, são nossos curadores. E nos procurem. E escolas que queiram participar dessas feiras, Letícia, eu quero fazer estudos do meio com as crianças, eu quero ampliar para esse setor. As oportunidades são imensas no Brasil inteiro. A gente está em 19 estados e 140 municípios. Que linda história. Queria te agradecer por ter compartilhado essa grande história com a gente, compartilhado do conhecimento, né, doutor? Muito bom. Eu que agradeço essa oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E conte conosco, vamos trabalhar juntos. Aliás, isso são as conversas que trazem entusiasmo para a gente, né? Esperança. Esperança, né?
que a gente vê que as coisas estão caminhando. É o lado bonito da vida, né? É lógico que nós temos nossas lutas, mas é importante a gente fazer pausas para ouvir conversas como essa, né? Mostrar coisas interessantes. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui também. Um orgulho estar aqui. E você, gostou? Você curtiu? Então curta aí, compartilhe, avise todo mundo que nós estamos tendo papos muito legais sobre o agro brasileiro. Então até a próxima edição do MacCast AgroMais. Foi!